El siguiente es acerca de seguridad en el uso de pesticidas. Esta presentación ofrece 2 horas de crédito de educación continua de leyes y regulaciones. Si cuentan con un certificado de aplicador privado o QAC, por favor, asegúrense de firmar la hoja que está cerca de la puerta, allá atrás, ¿verdad? Sí. Está por allá atrás, es que si tienen certificado para que llenen, para que les puedan dar los créditos. Ahora tengo el gusto de presentarles a André Napolitano y Elizabeth Torres, de la Oficina del Comisionado de Agricultura del Condado de Napa. André Napolitano se graduó en una escuela federal de silvicultura en Brasil y ha trabajado en la Oficina Agrícola del Condado de Napa por casi 10 años. Durante la mayor parte de ese tiempo ha formado parte del programa de cumplimiento de uso de pesticidas y recientemente ha colaborado en el programa de detección de plagas. Elizabeth Torres es inspectora agrícola de pesas y medidas en la misma oficina. Apoya programas del condado relacionados con la seguridad del uso de pesticidas y detección de plagas y enfermedades y la supervisión de pesas y medidas para proteger tanto a los consumidores como a la comunidad agrícola. Por favor, acompáñenme a darles un fuerte aplauso. Buenas tardes. Antes que comience mi presentación, que está muy focada con seguridad, de la mejor manera de manejar químicos en California, algunas reglas, yo quiero decir para todos ustedes en tu mesa, ese es un papelito ahí que está en inglés y en español, que trae un poco de la atención de ustedes todos para la plaga de glasswing sharpshooter, de chicharita de asas cristalinas. Yo sé que todos saben lo que es, saben la presión y los problemas que tenemos ahora. Quiero pedir más una vez la colaboración de la industria para que contacte el condado cuando están comprando plantas que não sejam criadas em Napa. Toda vida que traz plantas de fora, nós queremos inspecioná-las, porque esta plaga se mueve com as plantas. Ahorita, em Santa Clara, em condado de Santa Clara, Hayward, não muito à distância de aqui, há uma infestação ativa desta plaga. Aí sabemos que há 3 anos, Vacaville está com um sítio com essa plaga também infestada. Então, a pressão da plaga está muito cerca. Para quem não sabe, vocês, esta plaga é um vetor de uma enfermidade que não há cura. Se chama piercing disease. Uma vez que a planta está infeccionada, ela vai morrer. Então, este vetor, se chega ao condado de Napa, estará colocando uma pressão muito grande em nós, porque vai disparar essa enfermidade e potencialmente vamos perder grande área de produção agrícola. Então, por favor, quando compre plantas, que llame ao condado. Sabe quanto custa uma inspeção do condado? Nada. Estamos fazendo para prevenir a introdução de novas plagas. Todavia, quando compre plantas, por favor, contate nosso condado, porque a pressão está muito cerca. Esta cerquita é Solano e a cerquita é Santa Clara. Não podemos aí colocar as mãos abaixo e aguardar que essa plaga entre no nosso condado. Elizabeth e eu vamos aí dividir duas apresentações, serão em torno de 2 horas, mas vamos mirar que as apresentações são muito parecidas, se conectam uma com a outra. Originalmente, agora eu vou falar um pouco sobre as etiquetas de pesticidas. Vou mostrar aí o formato da etiqueta, vou lhe indicar quais são as coisas mais importantes que devem buscar em uma etiqueta. E depois que ele termina como ler uma etiqueta de um pesticida, Elizabeth vai aí dar uma classe para nós e vai mostrar a nós todos quais são as violações mais comuns que se encontram aqui no condado de Napa pelos nossos inspetores.
E tu pode mirar que algumas das violações serão relacionadas com a etiqueta. Porque ele vai dizer, não há isso, vamos ver que essa informação estava disponível para você na etiqueta. Então, são muito importantes que ele preste atenção. Deixe-me perguntar aí rapidamente, qual é de vocês, para que veja uma mão, que trabalham diretamente com pesticidas ou que treinam pessoas ou empregados que vão manejar pesticidas para a empresa? Quantos trabalham com pesticidas? Perfeito. Aí todos nós, se digo na etiqueta, todos conhecemos etiquetas. Às vezes você vai comprar algo aí no supermercado, tu está chequeando as calorias, a que ingrediente, quantos de açúcar, coisas assim. Isso é um tipo de etiqueta. Nós não usamos, mas também quando compro algo novo, tu tem a etiqueta de como de setting up, etiqueta. Nunca lemos as direções, mas sempre há uma etiqueta que lhe dá direções. Então, mira, mostrei 2 tipos de etiqueta. Um que lista ingredientes e quantidade, e um outro que lhe dá direções. Isto é algo, os 2 ângulos estão incluídos numa etiqueta de pesticida. Esse é um padrão de etiqueta que o governo federal, EPA, Environmental Protective Agency, passe para nós. Todos os pesticidas têm que ter essas informações básicas que estão aí. O nome do produto, a quantidade de ingrediente ativo, do sinal, da palavra sinal e muitos mais. Então, vou pegar uma etiqueta padrão como esta e vou cortar em pequenos pedaços para que entendamos como ler uma etiqueta propriamente, o que lá a informação está contida em cada uma dessas etiquetas. Etiquetas devem incluir primeiros auxílios, equipo de proteção personal, riscos ambientales, como almacenar, como desechar lo químico, e também, o mais importante, a forma correta e segura de manejar o pesticida. Antes que entramos aí em ler as etiquetas todos juntos, gostaria de definir 2 termos que são muito utilizados aqui, especialmente em Califórnia. O primeiro, o que é uma plaga, e o segundo, o que é um pesticida. Muitos pensamos que eu sei bem o que é uma plaga ou um pesticida, eu vou demonstrar a você que, por definição, talvez não entendemos muito bem o que é especificamente um pesticida ou uma plaga. Primeiramente, o que é uma plaga? No estado de Califórnia, o termo plaga é definido por lei. Há uma lei, essa lei 12754.5. Essa específica lei lhe define legalmente o que é uma peste ou uma praga. Qualquer dos seguintes, o que pode ser perigoso ou prejudicial ao meio ambiente, agrícola e não agrícola, dentro do estado. Lhe incluem qualquer inseto, animal depredador, roedor, nematóide ou maleza. Também incluem qualquer forma de plantas ou animais terrestres, aquáticos ou aéreos, vírus, hongos, bactérias e outros micro-organismos. Mira, há uma coisa importante, há uma exceção. Sempre le aprende a regra, mas se tenha atenção com a exceção. Qual é a exceção desta regra? Vírus, hongos, bactérias e outros micro-organismos que estão sobre o homem ou outros animais não são considerados plagas. São enfermidade. Mira, são diferentes. E a uma última aí. Qualquer coisa que o diretor do Departamento de Agricultura do
do estado de Califórnia defina como uma plaga. Então, pode ser uma nova planta, algo que não se enquadra, mas se o diretor, o secretário do Departamento de Agricultura define como uma plaga, será definida legalmente como uma plaga. Essa é a outra muito boa. O que é um pesticida? Também é definido por lei. O termo pesticida em Califórnia, há uma definição específica do que é um pesticida. Qualquer substância ou mescla de substância que está destinada a defoliar plantas, regular o crescimento de plantas ou para prevenir, destruir, repelir ou mitigar qualquer plaga que pode infestar ou prejudiciar para a vegetação. O homem, os animais ou lugares, ou estar presente em qualquer entorno agrícola ou não agrícola. Mira que ele, para esta parte aqui, ele usou a definição de plaga. Então, se não sabe o que é plaga, não sabe bem o que é um pesticida. Os dois termos é muito importante que entenda. E o último, isso é muito específico para a Califórnia. Qualquer adjuvante que é adicionado à mistura do pesticida é considerado um pesticida em Califórnia. Mesmo que não tenha a intenção de destruir, de prevenir, de matar uma plaga, ao momento que se mescla num tanque com pesticida, automaticamente, pela lei, é definido como um pesticida. Agora o jogo. Vamos ver se entendemos bem como se define pesticida legalmente em Califórnia. Esse produto que se aplica em manzanas para promover a maturação uniforme e facilitar a cosecha eficiente. Levante as mãos, quem pensa que é um pesticida em Califórnia? Os manos que pensam que não é um pesticida. E o que passou com o resto? O que não levantou? Vou mais uma vez, não é um pesticida, deixa mirar. Dale, é um pesticida. Got it. Mira, é um pesticida. Porque é um regulador de crescimento de planta. Está regulando a maturação. Mira como a definição não é tão clara como pensamos que era antes, há 2 minutos atrás. Não quer dizer que vai matar ou destruir ou controlar. Essa é a definição intrínseca que temos de um pesticida. Mas por lei, em Califórnia, este produto é considerado também um pesticida. Produto número 2. É um remédio para a pele de atleta que reduz o crescimento de hongos em seres humanos vivos. Vamos ver a mão. É um pesticida? Não é um pesticida. Mais uma vez, é um pesticida? Não é. Por que não é? Mas André, está limpiando, está matando os hongos. Mira, a exceção, muito bem, é uma exceção da definição de pesticida. Porque está matando, controlando um hongo que está sobre a pele humana. Aí não é um pesticida, é um remédio, é uma enfermidade. Estamos mirando de lados diferentes. Mira como a definição não é tão clara. Como há 2 minutos, mais uma vez, pensamos que estava tão seguro que sabia bem o que é um pesticida. Esse é muito bueno. Esse é muito bueno. Mira, se le dá aos cavalos que comem e que passam por o trato digestivo para que evite a eclosão de huevos de la mosca em estercol de cavalo. Vamos ver as mãos. É um pesticida? Não é um pesticida. Mas que passa? Vamos ver uma vez. É um pesticida? Ok, não é um pesticida. Mira, agora é um pesticida. Mas ele dá ao cavalo que está vivo. Mas mira, não está tratando dentro do cavalo. A intenção de que mate ele, que prevém os huevos que se ecluem
está direcionada para o estercol. Não é tratando aqui, é depois, porque está allá, não se considera um remédio assim, uma medicina, um pesticida. Mira, a diferença de antes está na piel, e o outro que passa pelo trato digestivo para allá, no estercol, controlar as moscas. Esse é um líquido que se agrega às linhas água que suministram a dentista para limpar a boca. A etiqueta desse químico diz que previne a acumulação de biopelícula. Esse produto é um pesticida ou não é um pesticida? Mas por quê? Por que não está tratando a boca da pessoa? Está tratando a linha, que ele reduz a presença de algas. O mesmo que há no riego, às vezes fazendo uma aplicação química para limpar a linha de riego, a mesma coisa, é um pesticida. Esse é muito fácil, esse todos sabemos. É um blanqueador de uso doméstico. Sua etiqueta diz limpa e desodoriza. Pesticida? Não é pesticida? Mas por que não é na pele? Está limpando a superfície. Mira, é mais do que onde usa, é a intenção. Mira o que a etiqueta diz, limpa e desodoriza. Não se diz mata, regula, controla. Então não é um pesticida. Por que estou mostrando isso para nós outros? Porque todavia estamos tão certos dos nossos conceitos, das coisas que pensamos que sabemos tão bem, e nunca paramos para questionar se a informação que foi dada a você há 5, 10, 20, 30 anos atrás estava correta ou não. Questionem, perguntem, porque às vezes estão manejando algo que sempre foi um pesticida, sem proteger-te, porque não entendiam bem a definição. É um aditivo químico que reduz a formação de espuma durante a mescla de pesticida. Não mata nada, não controla nada, não regula nada. Vamos ver, é um pesticida em Califórnia? Não é um pesticida? Claro que é, porque todos os químicos adjuvantes que se adicionam à mescla de um químico em Califórnia, por definição da lei, são também considerados um pesticida. Mira, E o último, esse aí conhecemos bem desde 2020, desde Covid. É um desinfetante de mãos com álcool etílico e pretende matar 99,99% dos gérmenes. Vamos lá, é um pesticida? Não é um pesticida. Aí está na mão, não é? Porque está matando na mão. Se eu uso o mesmo para limpar aí a mesa, aí é um pesticida. A intenção, o lugar. Mas mira onde está matando. Nas manos. Está sobre o humano, sobre um ser humano. Então, e vai para a exceção. Recuerde a exceção da definição de pestes. Então, não é uma peste, então não é um pesticida. Agora sabemos bem, né? A diferença entre um pesticida. Sabemos bem o que é um adjuvante, também é um pesticida, e sabemos bem a definição de uma plaga. E todos esses são definidos por lei. Então, recomendo, se há dúvida, busquem a lei. Vamos ler, vamos ver o que ela diz na lei. Agora, a segunda parte, como disse antes, vamos mirar aí a mais cerquita um pouco todos os campos que são requeridos para uma etiqueta de um pesticida, para que entendamos que informação está disponível
que informação devemos seguir e como buscar a informação que estão aí apresentada para nós outros quando manejamos químicos. Mais uma vez, esse é o padrão de etiqueta federal. Eu vou dar um exemplo. Alguns produtos que são considerados produto pesticida de uso restringido, esses são considerados federalmente, quando registra um produto com a EPA, com a Agência de Proteção Ambiental Federal. Se o químico é de grande risco, os federais colocam um stamp, que diz Restricted Use Pesticide. Mira aí. Então, na etiqueta, quando mira a etiqueta, tu sabe, a primeira coisa, se mira a casita, que se diz Restricted Use Pesticide, tu sabe que é um químico que ao nível federal foi etiquetado como risco, como um produto que tem alto risco para algo, o meio ambiente, a saúde, depende. Então, uma atenção dobrada, você pega um químico que tem a etiqueta, mais atenção. Que mais que pior, você tem um químico com a etiqueta, somente aplicadores certificados, QAC, QAL, PAC, podem manejar os químicos ou então devem manejar com supervisão direta. Se é um químico desse, o certificador tem que estar no sítio aí mirando a aplicação ou tem que manejar ele mesmo, ele ou ela. Não pode ser qualquer empregado que maneja um químico como esse, a não ser que tenha uma supervisão direta. Todos os químicos têm uma lista de ingredientes ativos. O que é aí? Porque o nome é Entrapted 2F, just a business name. É o nome que ele vende aí, não me chama o nome, mas o ingrediente ativo está aí. Isto que ele está matando ou controlando a plaga. Quem se recorda desse Entrapted? Quem se recorda desse produto? Quem mais? Essa é a época da palomilla europeia. Esses são os químicos que usamos nos vinhedos para controlar a palomilla europeia. Então, todos que estão de 2010 se recordam também desse. E mira, ele dá não só a lista dos ingredientes, mas também a concentração, 20% ou 3% em relação à quantidade de produto. Palavra de advertência. Quais são as 3 palavras de advertência que temos? Precaução. Qual é a outra? Precaución, question, warning and danger. O que quer dizer? Tu entende bem lá, todos sabemos bem o que quer dizer a palavra, a diferença entre precaução e perigo. Sabe? Uma coisa assim, precavido e perigo. Quando o governo federal está registrando o químico, essa palavra de advertência é baseada no nível de toxicidade de cada produto. Quanto mais tóxico, mais perto de perigo. Quanto menos tóxico, mais perto de precaução. Aí também, ao nível perigo, há também um risco corrosivo. Se algo que vai no olho, ele corrói o olho, a pele, há também uma consideração um risco maior. Mira, um químico precaução, tu pode ingerir, uma pessoa de 150 libras, um adulto de 150 libras, em média, pode ingerir ao máximo de 1 pint. Mira quando vai para aviso, 1 teaspoon. Mira quando vai a perigo, alguns drops. Como se diz drop em espanhol? Gotas. Algumas gotas são capazes de matar um adulto. Imagine um niño. As metas são muito mais sensíveis. Então, entenda que o risco é verdade, é real. Quanto mais perigoso está, mais cuidado deve tomar você, principalmente quando estou manejando o químico concentrado. Tu tem aí uma botella de 5 onças que vai botar num tanque de 300 galões. Quando está diluído, está malo, mas aqui concentrado é perigo. Algumas gotas é suficiente para que matem uma pessoa, é muito perigoso. Quando manejam químicos aí é perigo. Claro, há instruções de como usar.
o químico. Esse aqui, por exemplo, ele dá uma instrução para os outros agrícolas. Ah, que bueno. Geralmente é uma casita específica para uso agrícola. Me diz aí, ó, como usar, quando entrar ou não entrar, e quais os PPEs que são requeridos. Onde mantém os químicos? Posso manter o químico afuera, adentro, ao sol, à sombra. Todos os químicos são diferentes. Alguns podem estar afuera, outros não. Permiso. A informação está aqui na etiqueta. Mira aí, onde deve manter esse? Oh. Esse aqui, mira, onde deve manter? Pode manter ao sol. Há sempre incluído numa etiqueta declarações de precaução. São partes da etiqueta que vão lhe dar dicas das coisas que são riscos para o químico. Essas são as 4 coisas que miramos aí quando estão relacionadas com precauções ou declarações de precauções que estão na etiqueta. Primeiro, os riscos para o ser humano e para os animais domésticos. Vou dar exemplos logo. Primeiros auxílios que se faz em uma emergência, os riscos ambientais e também os perigos físicos e químicos. Para os perigos ou riscos aos humanos e aos animais, o que acontece se bebe esse químico? Me diz aí, o que acontece se bebe esse químico? Toma. Pode ser o quê? Fatal. Se cai no olho, o que deve fazer? Quais são os PPIs que devem utilizar? Mira, as direções. Oh, thank you so much. A direção de como manejar o químico de forma segura está allá. É como fazer teste e as respostas estão em tua mão. Só devem ler e seguir as recomendações e sair de maneira segura. Quais são os PPEs? Quais são os equipos de proteção que deve usar esse aplicador? Pantalones, camisas longas, guantes químicos, calçadas e calcetines e também glasses. Mira, que passe aí acidente, minha esposa, o químico, o que devo fazer? Busca na internet. Não le busca na internet, saca a etiqueta. Le dá o passo a passo que deve fazer. Mira, se bebe, me diz o que passa se bebe pouco desse químico, o que deve fazer? Aí, me diz. O que deve fazer se bebe esse químico? Alguém nessa? Ahí va el micrófono. ¿Quién dijo yo? Quem quer aí dizer? Ya. Pues leer la etiqueta primordialmente, ¿no? Sí. Y tomarlos. Y hablar. Bebe. Y pues tomar los pasos que vienen. Si es algo muy serio, pues 911. Tu pensa deve vomitar? Segue a indicação da etiqueta. Muitas vezes, ele bebe leite. Não sei ler a etiqueta. Se a etiqueta diz bebe leite, bebe leite. Segue a informação. Não, mas estou muito sério. Segue a informação da etiqueta. Mira, agora vamos aí de meio ambiente. Como proteger o meio ambiente quando estamos aí manejando químicos? Que esse produto é tóxico para o quê? Devo espalhar esse químico amanhã, quando está chovendo, acerca do rio?
Quando termina uma aplicação que vou lavar o trator, lavo já a cerquita do reservoir. Talvez o outro químico não seja um risco. Este é. Aí são coisas aí, são inflamáveis, são explosivas. Aí também informação de segurança, como armazenar o químico, que deve fazer. Mira esse químico. Não use esse químico acerca de fogo. Me creio que é inflamável. Às vezes está já esquentando a tortilha já para o almoço de hoje, a cerquita do químico. Não hace. E também há outro para que também se preocupe. Às vezes, hoje está muito sério, temos incêndios florestais. E tu sabe que tu está armazenando galões e galões de um químico que se diz que não pode estar acerca de fogo. Coisas para considerar, qual a informação. Os bombeiros estão vindo a uma propriedade. Ei, muito cuidado, há químicos que não podem ser armazenados acerca do fogo. Essas são as ações que vocês podem tomar quando lhe conhecem, quando estão educados, sabem que químicos que têm em mão. Alguns requerimentos, especialmente em Califórnia, não são tão claros, mesmo quando leia a etiqueta. Antes aí um pouco, tu lê a etiqueta, usar pantalones, deve usar guantes químicos. Aí, claro, está escrito, eu sigo a recomendação. Vou mostrar para você algo a mais dentro de Califórnia, algumas regras que não estão aí inspecionadas na etiqueta, mas que devemos seguir, principalmente quando há empregados manejando os químicos. Se não se diz na etiqueta, todos os trabalhadores aí de campo que estão usando químicos em área em produção agrícola têm que ter um kit de descontaminação. Vamos lá, o que deve ter no kit de descontaminação? Quem sabe? Quem conhece um kit de descontaminação? Diga aí, o que deve ter dentro de um kit de descontaminação ao mínimo? Debe de tener un extra coverall, toallas, jabón y extra agua para descontaminarse. Tem que ter água e jabón para que possa lavarte, sacarte o químico da pele. Tem que ter, aí se diz, uma toalha de uso desejável, a toalha de papel, para que possa limpar a pele e secar, e que quita o químico, é basura. Não algo assim que ele usa para lavar a casa. Tem que ser desejável. E a outra que tem que ter é um coverall. Porque muitas vezes tu roupa de trabalho está aí contaminada. Aí tem que sacar a roupa contaminada, lavar-te, para colocar algo limpo, então tem que ter um coverall como algo limpo. Há uma regra, uma diferença entre trabalhadores de campo e manejadores de químico, aplicadores, que estão aí a um risco muito maior risco de estar expostos a químicos, porque estão manejando químicos concentrados. Do outro lado, os trabalhadores de campo somente estão entrando em áreas que foram tratadas com químicos recentemente. Quem sabe dizer quantos galões de água deve ter para cada trabalhador de campo que não maneja químico? Quantos galões? Quem sabe? 1, 2, 10, 100? Quantos? Alguém sabe? 1 galão, professor, muito bem. 1 galão para cada trabalhador de campo. Esse é um manejador, é um aplicador. Quantos galões deve ter? Quantos? Escutei, como disseram? Serão 3, ao mínimo de 3 galões por empregado, por manejador. Sabe o que eu faço como inspetor? Tu chega no campo, miro, temos 45 trabalhadores de campo. Eu vou chequear a área de descontaminação. Há um galão de 30 galões. É suficiente. Tem 45 pessoas, 30 galões. Ao mínimo 1 galão por pessoa. O mesmo aplicador,
años atrás, estaba haciendo una inspección, 5 espraiadores. De tinham 3 galões. Suficiente para não para os 5. Ao mínimo 3 por aplicador, ao mínimo 1 por trabalhador de campo. Que ajudou os senhores esse dia? Porque estávamos em Napa, havia água corrente, havia uma mangueira que podiam lavar-te. Não tem que estar contenido 3 galões, é o mínimo disponível para eles, 3 galões. Se tu está esperando acerca do winery, eles têm água corrente. Eduque tu aplicador para saber onde buscar água limpa na propriedade. Essa foi a sorte que teve os aplicadores, porque havia água cerquita deles que poderiam usar para limpar-se. Esse é muito bueno. Não mirei a apresentação de Elizabeth, mas eu garanto que isso é uma das violações mais comuns que vamos ver aí em Napa. Todavia, que uma etiqueta que é registrada federalmente pede que o aplicador deve usar algum tipo de gafas de lente protetoras. Dentro do estado de Califórnia, todos os empregados que manejam químicos como este, que federalmente requer gafas, dentro de Califórnia, nós somos requeridos de ter um eye wash, uma estação para que lava os olhos. Há 2. Uma onde se mescla o químico, que esse aí de abaixo pode ser assim, um tanque com no mínimo 6 galões de água, mínimo de 6 galões, e espera que os 6 galões vão lhe drenar a torno de 10 a 15 minutos para que possa lavar o olho, ou tem que ter assim, algo que está encanado, que tem acesso à água corrente. Além de ter isto, onde ele mescla o químico, todos os aplicadores que estão aplicando químicos que requer gafas, tem que ter com eles uma pinta de lavador de olho. Com ele o tempo todo, no trator, no bolso, no ATV, não importa onde, tem que ter uma pinta de água para que lave o olho como uma emergência, para que então pode andar para lavar o olho com calma na estação de lavar o olho. ¿É isso claro para todos? Ahí va el micrófono. Si anda haciendo una aplicación con la backpack, siempre debe de cargar el eye wash con él. Sempre que és um empregado e que a etiqueta pede uma gafa. Mira, são as condições extras. Se vai fora do estado de Califórnia, só segue a etiqueta. Então, sempre deve ter uma pinta de água com você e uma estação de lavar os olhos, se o químico que está manejando requer qualquer tipo de proteção. Si tú vas y haces una inspección y alguien anda aplicando y no trae lentes y él dice, la etiqueta no dice que trae lentes, pero está aquí en Napa por ley de California. Vamos a hablar. Sí, mira, hay una pregunta muy buena. Si la etiqueta pede lentes, tem que ter lavar ojos. Mas se a etiqueta não pede lentes? Eu tenho um slide especificamente para isso. Em Califórnia, todos os empregados devem usar guantes químicos e lentes. Ponto. Não importa a que químico estão manejando. Requerido ou não requerido por etiqueta, todos devem usar. Há algumas exceções. Eu estou num trator de cabine cerrada. Aí posso, eu ia perguntar lá isso, pode manejar sem os guantes, mas tem que ter disponível, porque se o trator é roto no meio do field, tu tem que sair e está protegido. Há algumas exceções, mas é melhor que sempre praticam, todavia, guantes químicos, todavia lentes. Pergunta. Ahorita acerca de eso del trator de cabina, hay mucho dilema en eso. ¿Tienes que traer la pura mascarilla o máscara completa adentro del trator de cabina?
Tú como inspector, ¿qué haces Sí, al ver a alguien claro. con pura mascarilla o máscara completa? Hay una pregunta ahí para quien escucharon atrás. ¿Cómo se compare la excepción de algunos de los equipos de protección, específicamente respiradores, cuando yo estoy dentro de una cabina cerrada? Entonces, si la etiqueta del químico requiere respiradores, que es diferente, que muchos de nosotros, hey, toma lá un N95, puede usar. No es requerido, es uso voluntario. El uso voluntario no es requerido. Pueden o no pueden usar dentro de la cabina porque no deben, es algo más. Si es requerido por la etiqueta, só hay un tipo de trator o de respirador que puede ser cambiado pelo filtro del trator de cabina cerrada. Se le pide el filtro de partículas sólidas, esses são de papel o N95 para filtrar partículas sólidas. Há alguns tratores que têm filtro, mas não há tratores que filtram vapores orgânicos. Alguns dos respiradores, o de canister, esses são filtros de carvão. Esses são para limpar o álcool de químicos orgânicos que não são sólidos. São aí partículas sólidas, é a fumaça, o fuego, que pega assim la polvo. Essas são partículas sólidas. Então, dentro do trator, se requer a etiqueta, requer filtro orgânico, tem que usar, mesmo dentro do trator, porque o trator não filtra orgânico. Alguns tratores, alguns, não são todos, têm filtro para partículas sólidas. Então, se é um N95, talvez pode retirar, depende do tipo de trator. Minha recomendação é que sempre tenha, a não ser que garante. O tipo de trator também é importante. Qual a última vez que ele cambiou o filtro do trator? Está limpo ou não está limpo? Então, coisas assim para levar em consideração. Ahí, dale. La otra cosa que yo le quiero agregar es que si tú lo vas a hacer que utilice una N95 nomás y él va a estar adentro del tractor, sí lo puede hacer, pero si él se va a bajar a hacer la mezcla, no va a poder hacerlo así, entonces va a tener que traer una full face o algo, entonces. Sim, sempre deve ter disponível, mesmo que dentro de uma área cerrada que está isento, sempre deve estar com você disponível. ¿Alguna otra pregunta? Algo al micrófono. Espera, agora. Sí, quisiera agregar algo. Esta pregunta me la han hecho ya muchas veces en los entrenamientos que doy y he consultado con ustedes, pero también he llamado a otros inspectores en otros condados y me han dicho la misma respuesta. Dice, hasta ahorita, la última información de esto fue el año pasado, me dijeron, no hay ningún tractor que tenga filtros aprobados como filtros de pesticidas. Sim. Y no hay garantía de que los vayan a cambiar cada 8 horas o al final del día. Y son tan caros, porque son los filtros grandotes a veces. Entonces, lo mejor que deben de hacer es simple y sencillamente usen la mascarilla o respirador que indica la etiqueta. A etiqueta, se é requerido. Sim. Eu sei trator que há filtro para partículas sólidas, mas como diz Robledo, quando ele cambiou, deve cambiar todos os dias, toda vez que ele usou, tem que ter recorde. É muito mais fácil que ele use o respirador, que proteja a empresa, que proteja ao empleado. Bueno, gracias. Ok? Esses não são muito comuns do uso em Napa, mas quando estão lendo a etiqueta, quem pode ir me encontrar? Quantas horas devem se passar depois que eu terminar uma aplicação deste químico que está seguro para reentrar em la propriedade? Quem pode encontrar aí na etiqueta? Levante la mano. Quantas? Não é muito comum o uso de pesticida neste condado que tem
uma entrada restrita tão grande como essa de 72 horas. Geralmente é 12, 4, 24, 72 é muito, porque isso indica que o ingrediente ativo está ativo na planta, no campo, por 72 horas ao mínimo. Se há químicos como esse, alguma vez que manejam um químico que há mais do que 48 horas, não incluindo mais que 48 horas, porque há muitos dias de exposição, o Estado requer que vá em todas as entradas da propriedade e coloque um sinal, justo como esse. Perigo, não entre, fumigado. Porque o Estado entende que se 12 horas, 8 horas, tudo estaria no sítio controlando. 72 horas, o aplicador não estará no campo. Tem que deixar um sinal para que outros que vêm, que sabem que está grande risco que não entre. Não é muito comum, mas mira, se encontra um químico que é mais de 48 horas, há dúvida, chama o condado, hable com o inspetor, vamos lhe dar aí passo a passo onde deve postar, o número de sinais que deve ter o campo. Está bem? Lembra? Quantos de vocês aí têm acesso direto ao software CalAg Permits? Quem tem acesso ao CalAg Permits? Eu sei que é 1 ou 2. Quem tem acesso, não? Quem faz o uso de pesticida, reporta o uso de pesticida para a empresa. Então, os químicos não são bem... Então, hable com essa pessoa que tem acesso à database do condado, do estado, onde entra toda a informação de pesticidas que foram utilizados recentemente a cada de tua propriedade. Essa pessoa tem acesso também a uma database que se chama Beware. Este é para proteger as abelhas que estão a cerquita de aplicações químicas. Então, se há por exemplo, esse produto aqui, mira o que diz. Tóxico para abelhas. Se a etiqueta lhe diz que esse químico é tóxico para as abelhas, de qualquer forma, muito tóxico, pouco tóxico, não importa, se diz tóxico para abelhas, vocês, como aplicadores, são requeridos que chequeiem no banco de dados estadual para descobrir se há alguma apiary ou bees que estão a cerquita a menos de 1 milha de você. E se há um requerimento de notificação. Há de notificá-lo, sei, eu vou fazer um spray de um químico que é tóxico para abelhas. É uma regra do Estado. Eu vou ser sincero com vocês. Chequeamos este ano. Creio que menos que 10% das aplicações de químicos que são tóxicos para abelhas chequearam online se havia abelhas registradas cerca de 1 milha. Menos de 10%. Por sorte, nós não recebemos uma reclamação de que abelhas estão mortas por químicos, mas levamos isso muito sério. Assim, sabemos que em Napa, para as uvas, não precisamos das abelhas tanto como todos os outros produtos agrícolas necessitam. Então, o estado de Califórnia, com um dos maiores produtores agrícolas dessa nação, o estado da Califórnia, há leis muito rigorosas para garantir que os granjeiros estão protegendo as abelhas, porque necessitamos elas para que façam a polinização, para que tenhamos frutos e comida. Então, se nós, o condado, recebemos uma reclamação que minhas abelhas morreram, nós vamos fazer samples. E vamos checar qual tipo de químico está aí. Vamos checar cada de vocês, os user reports. Eu vou fazer uma inspeção no teu sítio para checar que tipo de químico tem. A multa pode ser ao máximo de $10,000 para cada violação acerca de exposição de bees. Dale. Sí, gracias. Nada más quiero estar seguro de algo que dijiste. ¿Sí? La persona responsable de checar si hay colmenas
abejas cerca donde van a hacer la aplicación, me dices que son los aplicadores o el aplicador. También la responsabilidad siempre va al final para el empleador. Oh, bueno, qué bien Siempre que para el aclara eso, empleador. porque tú dijiste el aplicador. Sim, para mim, mira, se tu é Gracias. Private Applicator Certificate, tu é certificado e não leu a etiqueta e derivou, ele matou as abejas, tu patrão vai tomar uma multa, mas nós vamos sacar tua licença, vamos tomar tua licença, porque tu é certificado. Senhores e senhoras, ustedes devem saber como ler uma etiqueta, devem saber como prevenir a exposição. Financeiramente, sim, a responsabilidade é sempre do empregador. Em realidade, principalmente esses que são aplicadores certificados, que treinaram os outros para esperar e não lhe cobriram a parte de etiqueta. Sim, a responsabilidade sempre vai ao empregador financeira. Mas quero trazer um pouco de responsabilidade para nós outros. Mira, vou esperar, está chovendo, o químico 6 é tóxico para a vida aquática. Ah, mas tenho que terminar a aplicação. Oi, André, porque amanhã não há algo mais a fazer. Tu pode parar e, patrão, não posso esperar hoje. Ele não está, ele ou ela não está no campo, não sabe as condições do campo. Vocês também têm uma responsabilidade de manejar os químicos de maneira segura. É muito fácil dar a multa ao patrão, mas em realidade nós outros que estamos já temos a habilidade de parar. Oh, o vizinho está pescando uva, tenho que terminar a aplicação hoje. Eu vou esperar que se le dane aos trabalhadores, porque a culpa é do patrão. Não, que pode. Temos que nos cuidar. Nós outros temos que cuidar do meio ambiente. Me entende bem? A responsabilidade está com nós outros, comigo também. Eu me sinto mal quando algo mal ele passa, porque como não prevenir como inspetor? O que deveria ter feito diferente para prevenir um incidente que ele passou? Todos juntos somos responsáveis. E com isso, eu termino a aplicação. Há perguntas, dúvidas? Eu tenho aí algumas perguntas antes que começamos a classe sobre o aplicador privado. Então, vou dizer, antes que há muitas perguntas, 2 ou 3 me perguntaram. Vocês ainda têm o certificado do aplicador privado café? Esses vão esperar ao final deste ano. Esses aplicadores de color café serão todos requeridos que fazem o exame mais uma vez. O Estado lhe cambiou o exame. Tu horas de educação não vão lhe contar para renovar o certificado de color café. Esses que sacaram novo há 2, 3 anos terão um certificado de color branca. Estes blancos podem utilizar horas como a classe de hoje para renovar. Esses que são café, infelizmente, temos que fazer o exame mais uma vez e daí à frente vamos ser possível que renová-los em forma de classes. Geralmente, quando sacam um certificado de aplicador privado, geralmente nós damos ao máximo de 3 anos de validade. Se tomam 3 anos de validade, tem que atender a 6 horas de educação contínua. Se lhe dão 2 anos de validade, tem que atender 4 horas de educação contínuas para que possa renová-los. Se lhe dão menos de 1 ano, se autorrenova. Não há necessidade de fazer classe. Quando ele completa 1 ano, se renovará automaticamente. E daí, deste ponto, tu terá 3 anos e terá requerido que saque 6 horas para que renove. Tá bem? Antes que vá, Elizabeth, perguntas. Levante a mão se tem pergunta. Aí vai. Diga. No quedé muy seguro. Entonces dices que la tarjeta café, que es la de aplicador privado, al agarrar esa tienes que estarla renovando ya cada año. A la café não se pode renovar mais se não faz um exame. Quando ele faz o exame, a tarjeta nova é branca. E a tarjeta branca aí se poderá renovar por horas. Eu vou dizer rápido, o governo federal mirou os certificados do estado de Califórnia. Sim, está muito bem, mas está faltando algo. Eu quero que vocês, aplicadores privados, sabem mais
sobre controle integrado de plagas, mais sobre controle biológico. Só adicionou conteúdo novo aí, não pode renovar por classes, tem que fazer o teste. Então, os outros cafés que se expiram só renova por teste ou o exame. Os que têm a terretita blanca se podem renovar com horas. Um pouco mais claro? Que bueno. ¿Está bien? Ya, dale, Elizabeth. No. Vamos a darle un fuerte aplauso a Andre. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Torres, soy una nueva inspectora en esta oficina. Pues ocupaba un micrófono porque estoy media chaparita, no veo la pantalla, pero voy a estar hablando de las violaciones más comunes durante inspecciones. Son muchas que he notado yo y nomás tengo un año aquí, entonces unos me han dicho que es la misma presentación de otros años, entonces queremos pues seguir diciéndoles que estos problemas están siguiendo todavía. Pasando los años todavía están siguiendo y pues unos van a ser igualitas que eran del otro año. Nuestra misión es promover y proteger la agricultura, el medio ambiente y la salud pública. Exigen regulaciones para las pesticidas porque algo salió mal en el pasado. No sean la razón de nuevas regulaciones. Utiliza las pesticidas de maneras responsables. La primera violaciones que voy a platicar son en los reportes mensuales. Ya sé que unos dijeron que no lo hacen o tal vez hay gente que sí lo hacen en papel y se lo dan al jefe y el jefe se lo reporta con nosotros. Pero no les quería platicar de unas cosas que hemos notado que está pasando. El otro año cambiaron el formato. Antes nomás requerían cuando la aplicación terminaba y la hora que terminó, pero ya quieren que avisen cuándo empezaron, como la fecha y la hora que empezaron y también la hora y fecha que terminaron. Entonces, ya tienes que agregar esos tiempos. Otra cosa que hemos notado es que hay gente que lo empieza al primero del mes, entran algo, lo ponen en draft y se olvidan de ese y hacen otro reporte y mandan otro. Y están acumulando muchos, como se dice en draft, que son incompletos, reportes incompletos, y esos a veces nunca llegan a nuestra oficina. Entonces, a veces tienes que... Where's the laser? Oh. Aquí dice someter el reporte, y a veces gente ponerle en draft. Entonces, queremos que ya cuando acaben el reporte, asegurarse que sí lo están mandando al Estado, porque a veces vemos que sí lo llenaron y todo, pero no hicieron el último porción, que es someterlo con este botón. Déjame hacer una pregunta a todos. Algo nuevo que ela introduziu aí, que diz Elizabeth, é uma violação muito comum. Agora ele requer que le coloquem a hora que le terminaram a aplicação. ¿Por qué piensan que debe reportar la hora que terminaron la aplicación? Do I keep going? Otra cosa del reporte es que nosotros, si ves aquí en la esquina, ahí está vacío ahí, pero para nosotros podemos ver la fecha y la hora que lo sometieron al Estado. Entonces, ya saben que para el siguiente mes de la aplicación, el 10 del siguiente mes del siguiente mes de la aplicación, tienen que mandar el reporte antes del 10 del siguiente mes. Entonces, nosotros podemos ver si ya lo mandaste 6 meses después. Por decir, si la aplicación fue en febrero y no lo mandaste hasta julio, nosotros podemos ver eso y eso sí es una violación. Y eso sí puede llegar a multas también si siguen haciendo eso. Como tienen que mandar los reportes en tiempo y pues si ustedes piensan que no lo vemos, sí sabemos cuándo lo están mandando. Antes del 10 del siguiente mes. Por decir, ahora que estamos, el 12 de noviembre,
el 1 de noviembre hasta, ¿cuántos hay? Como 30 días. Lo tienes que entregar antes del 10 de diciembre. Todos los que pasaron en noviembre tienen 10 días en diciembre para entregarlos. Entonces, sí lo puedes entregar luego, pero eso ya es mal, ya es una violación. Nosotros sí podemos ver que sí lo mandaron tarde. Voy a hacer un comentario. Yo lo hago también así y pues yo antes lo llevaba a la oficina y era horas, ¿verdad? Este es bien fácil y es lo más seguro y no se preocupen si cometen errores, llámenle a ellos. Yo he cometido errores y ellos nos ayudan a corregir. Y como dice ella, pues antes del cada mes, nomás con que lo hagan el 10 ya está bien. Y pues sí, está muy perfecto eso. Sí, nosotros no tenemos problema hasta enseñarles cómo hacerlo en una computadora. Nuestra oficina siempre está abierta si gustan venir o si no está tu inspector que normalmente platicas con ellos, alguien ahí de la oficina siempre está dispuesto de ayudarlos. Siempre tenemos alguien ahí todos los días que están a cargo si alguien llega y tiene una pregunta. Entonces, no piensen que no. Ya tenemos más gente que habla español, entonces también eso, si era por esa razón, pues ya hay más de nosotros para ayudarlos. Pero si todavía lo hacen en papel, encontré la forma del estado en español. No sé si es más fácil para ustedes, pero esta forma, mira, aquí dice fecha y hora del inicio, fecha y hora de terminar. Entonces ahí ya lo separaron, la forma de antes, estaban en el mismo cuadro y mucha gente se confundía en dónde pone las horas. Pero esta nueva forma, si quieren tomarle foto a ese código, con sus teléfonos y ya les sale y pues luego lo pueden imprimir esa forma para usarla las que sí mandan la forma a la oficina, pero es más fácil hacerlo en la computadora porque a veces el correo lo pierde, a veces no nos llega o cosas así pasan y es más fácil en la computadora y siempre usted lo va a tener en la computadora ahí también si un día quieres regresar y buscar algo o qué apliqué este día. Siempre puedes regresar a esa página y te va a enseñar todo. Uma dica aí para todos. Escucha? Yeah. Mesmo que é no papel ou que está fazendo online. Aprendemos aí com Elizabeth que uma aplicação que é feita hoje deve ser submetida para o governo antes do dia 10 do próximo mês. Sempre. So, eu recomendo para mim, granjeros, no papel ou no computador. Tu não deve esperar até o último dia do mês para entrar todas as aplicações do mês. Se espreou hoje, entra hoje. Se não espreia mais, está hecho. Se espreia depois, 5 dias depois, entra uma linha extra. Tanto no papel, escreve uma nova linha, ou no computador. Porque muitas vezes aí vamos acumulando os papéis, porque eu vou fazer uma vez e as coisas da vida acontecem. Estamos busy e não podemos fazer e estava hecho. Então, eu recomendo espreia e reporte. O mesmo dia, a mesma hora, está hecho. Não tem que pensar depois, eu reportei ou eu não reportei. É mais fácil espreia e reporte, que ao final do mês está hecho. Não tem que revisar papéis. Nada más asegúrese de que ya lo hicieron porque a mí me tocó hacerlo así, yo lo estaba haciendo, así como dice él, hacía el spray y lo reportaba. Pero ya después lo quise hacer y estaba queriendo hacer el reporte y no me dejaba, entonces dije, ¿qué está pasando? Les llamé, dice, es que ya lo hiciste. Oh, por eso. La siguiente cosa que vemos es operador contra negocio de control de plagas. Son dos diferentes cosas. Un operador es si usted es el propietario o el operador que opera la propiedad en virtud de un contrato de arrendamiento. Y negocio de plagas, cualquier persona o negocio que realice control contra las plagas por pago. Esto incluye la publicidad, solicitud o el funcionamiento como un negocio de control de plagas en la propiedad de otras personas. Entonces, un operador es como, yo soy el dueño de la propiedad o tienes un contrato diciendo que tú estás haciendo todas las operaciones de ese campo. Y negocio de control de plagas es como me dicen, oh, me puedes ir y hacer una aplicación a mi propiedad, pero tú no eres dueño de eso, tú no tienes nada que decir en ese campo, ellos nomás te están pagando
para hacer una aplicación. Entonces tú ya eres un negocio de plagas, no un operador de la propiedad. Déjame preguntar, ¿cuántos aquí trabajan para una empresa de control de plaga? Mira, yo sé que hay, no, yo sé que hay muchos. ¿Cuántos trabajan para una empresa que tiene viñedos que no son dueños? ¿Cuántos trabajan para una empresa de familia, familiares que hay empresa? Esa es la diferencia. Uno es el business, de otro uno es la familia, el dueño, la propiedad, o fue arrendado algo así para otro que tem controle total. Para usted, talvez não tenha uma grande diferença, mas em termos de requerimento legal, há uma grande diferença. Você trabalha em tua própria propriedade ou você está aplicando químicos na propriedade de outros. Muito diferente. Negocio de plaga. Control de plaga significa el uso o aplicación de cualquier pesticida. También significa el uso de cualquier sustancia, método, dispositivo para realizar cualquier de las siguientes acciones: prevenir, destruir, repeler, mitigar o corregir cualquier infestación o trastorno de plagas de plantas. Entonces, como dijo André en su presentación, si estás haciendo cualquier de esas cosas contra cualquier plaga, no importa si son insectos o otras cosas, todavía calificas como estás controlando las plagas. Entonces, y si lo haces por paga por otra persona, pues ya eres un negocio, ya no eres un operador. Ahora vamos a hablar de inspecciones de aplicaciones de pesticidas. Un error que he visto mucho es los lavados de ojos, como dijo André antes, como los tractores. Hay gente que dice que eso que no es requerido para los ojos o están en una cabina cerrada. Siempre tienen que tener, por en caso si se quiebra la máquina o algo y tienes que caminar sobre el campo que ya hiciste una aplicación o por una emergencia, siempre tienes que tener uno para que llegues a esa agua corriente. Así para que, es como no es para emergencia y se requiere una pinta de lavado de ojos y la etiqueta requiere protección por los ojos. Aquí hay ejemplos de tenerlo aquí en el cinto, tenerlo en el cuatrimoto o en el tractor. Siempre he requerido tenerlo y eso hemos visto que mucha gente dice pues, ahí voy a mezclar, no tan lejos. De todos modos lo tienes que tener porque si estás en el campo, puedes estar expuesto a los pesticidas que acabas de aplicar. La A8, la hoja informativa A8 debe estar disponible en el lugar de trabajo para los que están haciendo aplicaciones. La información de emergencia debe de aparecer en la hoja, incluyendo la dirección y el número de teléfono del hospital más cercano que les puede ayudar sobre pesticidas. No solo el 911, el 911 no es una respuesta correcta. Y André va a pasar una de esas formas para que los vean. Y yo lo puse en amarillo, las cosas que debes de llenar. Y así para que veas más bien donde es la información que tienen que llenar en esos papeles. Oh. Yo creo que todos conocen bien, ¿correcto? La hoja 8, la hoja 9. Lo que digo a los granjeros, tiene que estar disponible, tiene que estar completa y tiene que estar correcta. Yo tengo disponible el hospital en Fresno. No está correcta. O tenho disponível, mas não listei onde os químicos estão mantenidos. Não está completa. Então, não somente ter o papel, tem que estar completo e tem que estar correto. Por favor, reveem os papéis que andam no campo com as quadrilhas, porque muitas vezes, principalmente as empresas que trabalham em mais de um condado, quantas vezes estou fazendo uma inspeção, mira a hoja 9, essa é a quadrilha de Solano. Está em Pope Valley, está mandando que vai a Vacaville.
You're going to talk about that, right? The position. Yeah. Ella vai falar um pouco de onde deve estar, quando deve estar, quais são as condições que requer estar aqui ou estar lá. É um pouco complicado quando chegar a essa parte. E ela vai recomendar que sempre tenham, porque a parte de qual é a exceção é muito complicada. Mas vamos, já chega já. Los siguientes del equipo de PPE, protección personal, hay dos diferentes, etiqueta y la regulación. Entonces estos son, me imagino que muchos lo han visto, guantes, overoles, lentes. Si notas, si hay lentes que puedes usar arriba de tus propios lentes que usas. No es una excusa por decir, pues no me los puedo poner. Si hay lentes que usan, o hasta usar las que son de toda la cara para que están protegidos contra la pesticida. La etiqueta es el uso de cualquier pesticida, no debe contraducir con la etiqueta registrada, entregada con la pesticida o con cualquier otra limitación aplicado a las condiciones de cualquier permiso emitido por el director o el comisionador. En otras palabras, la etiqueta es la ley. Lo que dice la etiqueta, tienes que seguirle. Si dice manga larga, pantalón, lente, lo que diga, tienen que seguir la etiqueta. La de regulación es los empleados usando anteojos protección se especifica en la sección 6738.2 cuando los empleados están mezclando, cargando o aplicando pesticidas a mano o con maquinaria o cuando están expuestos al equipo de aplicación, mezcla, carga, tal como pero no limitado, talvos, tanques o líneas o contienen estas contaminaciones con pesticidas. Por ejemplo, los mecánicos que están trabajando en los tractores que usan para hacer aplicaciones. La pesticida está en esos tractores. Todavía les llega a los tractores, entonces la gente que está trabajando ahí sí están expuestos a esos químicos porque se quedan en el tractor. Sí limpian los tractores, pero nunca se sabe, o cuando las personas que dejan los químicos para los aplicadores. Usted todavía está en contacto con los pesticidas. Entonces, mejor tener precaución y eso incluye con guantes y los lentes o gafas. Este es un ejemplo de una etiqueta de PPE. Ahí dice manga larga, pantalón largo, guantes que son resistentes a químicos y contra el agua. Ahí te dan 100 variedades de guantes que puedes usar, pero ahí te dice tienen que ser 4,000, que sería la grosura, o más. No puede ser menos de 14. Entonces ahí te dice de hule, de polyvinyl y las otras categorías, y pues zapatos y calcetines. Y Andre va a pasar unos ejemplos de las diferentes grosuras. ¿Y qué tienes? 6, 8 y 14. Para que sientan el toque. La espesura mínima que hay de ter son 14 mils. Y vai siento los 6, los 8 y los 14. Y otra etiqueta, los adubantes. No es tan claro en la etiqueta como las pesticidas que dice PPE en letras grandes. Tienes que leer la etiqueta de todos modos. Léelo de principio al fin y vas a ver que aquí dice en esa porción que dice ponerse guantes de hule o resistente a químicos, protección de la cara y de los ojos. Entonces, hay unas etiquetas que es fácil y ahí te dice PP en grande y ahí ya te pone lo que tienes que tener puesto. Pero hay otras etiquetas que no son tan fácil encontrar esa información. Entonces, siempre tienes que leer la etiqueta del principio al fin porque ahí te va a decir. Y es cuando en las inspecciones me dicen, pues la etiqueta no dice. Y es cuando yo voy y les enseño, sí dice, pero no está así tan claro como otras etiquetas. Dale. Dale. Gracias. Una pregunta acerca de los guantes desechables. ¿Por cuántos minutos se pueden usar?
15? Is that 15, Jen, still? 15 minutes? Mira, Porque en el Valle de San Joaquín van Sí. 2 inspectores que han dado clases allá. Yo voy en conferencias claro. allá frecuentemente. Me han dicho 10 minutos. Está escrito en la ley, en regla 37, 38, yo creo. Es 15 minutos. O que está dizendo aí Robledo aqui, Daniel com os outros, está perguntando, mas há uma exceção que aplicadores podem manejar químicos com guantes mais delgados, que não são de 14 mil. Há uma exceção. Le diz que se está fazendo um trabalho que necessita que tenha um contato de la mano, como aí um mecânico que está aí fazendo algo, às vezes o nozzle, o bico expressor está quebrado, está roto, tu tem que cambiar. É muito difícil com a guante de 14 mil. Então, para esses há uma exceção ao máximo de 15 minutos. Tu pode utilizar um guante mais delgado que seja hecho do material que está listo na etiqueta, no máximo de 15 minutos. Mas não pode 15 minutos e coloca outra para começar os 15 minutos. Não é para isso, é para que ele dê 15 minutos de atenção. Ahí va el micrófono. Requiere que tengas el contacto con la mano o algo, y nosotros recibimos una infracción porque no traían los guantes de 14 mil. Sí. Entonces le dijimos, pero lo están cambiando constantemente porque necesitan tener el contacto, no valió. Então, aí as coisas que estamos nós advocando em nome de nossa indústria. Porque não sei se escutaram a pergunta aqui atrás, há uma pergunta do senhor, mas sabe, estamos fazendo aí controle de inundação de feromônio, usando dos little twists para que prevenemos a expansão do pior da vid. É algo que o condado quer, que todos queremos, é um químico muito seguro, mas temos que estar aí usando as manos, muito difícil de fazer com 14 mil. A regra é clara, 14 mil é o mínimo. Mas estamos hecho uma violação para a empresa, estamos aí advocando em nome da indústria com o Estado e governo regulador. Nossa indústria está buscando uma saída menos tóxica, usando feromônios. Eles estão aí internamente provendo direções para nós outros, para que podemos aí para dar uma solução para uma necessidade local da indústria. Então, às vezes, não é nada que temos controle, mas temos a habilidade de advocar. Nós recebemos internamente, a minha comissionada, Tracy, está coordenando com os outros para que educamos estes que continuem usando os guantes que cambiam a cada 15 minutos até que recebemos uma resposta final do Estado. Yes? No entiendo toda su respuesta, pero Yeah. Mira, para esses que não conheço, esse é Jan. Ele é o deputado que está coordenando o programa de uso de pesticida em Napa. Ela nos disse agora, esta semana, que o Estado nos deu uma exceção para que quando estamos usando isomate especificamente em Napa, que podem usar the nitrile one, que está também na 14, não tem que ser mais que 14. Esse nitrile é muito melhor de trabalhar. Aí, graças a uma coisa que encontramos ao campo e podemos advocar. Então, estamos também ao seu lado, estamos aí seguindo a regra, mas estamos juntos para entender quais as necessidades locais de nós outros, para que podemos advocar em behalf para vocês, em nome de vocês. Então, muito bem, eu que bom. Eu quero dizer aqui o que vim a falar, isso lhe diz a ULE, de resistência química. Isso é ULE? Posso usar isso para manejar químico? Isso. Metade é ULE, metade é outros que sabem o quê?
Não pode, esses não consideram. Mas quantas vezes estou fazendo a expressão? Mas André, está um frio, a las 6 da manhã, muchacha, minha mão está tão frio, o que devo fazer? O guante de hule é muito frio. Eles echam, mira, esse little, como Michael Jackson, mira, the little one, e vai lá outro arriba, desde quando o guante químico é longa. Mira, é mais larga que ele cobre, não há risco de contaminar este. O outro que escutei, eu não gosto. Sinceramente, me preocupo, não gosto. Muitos usam este, ele é outro, o químico, não, o químico abaixo e este arriba. Está agora contaminado, a não ser que deseche a basura, está com um guante de couro contaminado, que já chegar ao final do dia, coloca lá, o próximo senhor não sabe que usou com químico. Então, cuidado a contaminar. Essas são matéria orgânica, como a pele, vão absorver e vão manter o químico aqui, e pode também expor a você. Então, não é hule, não é químico, você está com frio na mão. Mira, às vezes consegue comprar, não é muito caro, esses aí que usa por baixo. Hay una pregunta. Yo tengo una pregunta para ti. Lo que estás diciendo ahorita de los guantes abajo de los de 14,000, a nosotros un inspector nos hizo un problema por eso. Porque tinha esse abaixo. Yep. Já mirei assim, não. Esse está abaixo, mas é No, longo. adentro el E não blanco, se mirava. y no se miraba. Hable E comigo. hubo Está problema. correto. Não estava correto você. Está correto. Sim. Pode, desde que não esteja exposto, o material absorvente é isto. Se isso não está exposto a químico, está coberto com o guante, a mesma coisa que tem lá a roupa, coberto com o coverole. Sí, pero nos hicieron una inspección y por eso tuvimos problemas. Vamos falar depois aí, vamos a educar também, não sei, os inspetores também. La siguiente cosa sería la información médica de emergencia. Publicar significa que la información debe estar visible, no puede estar en la billetera del empleado, no puede estar en el celular, dentro de un archivado, cerrado, etc. Tienes... Mira, ¿quieres publicar? Essa é a informação médica. Eu sou inspetor. Eu venho. Onde é essa informação médica? Está assim. Isso está publicado? Entonces, asegúrense que también es los hospitales correctos, porque hay unas listas, estas de nosotros que tenemos ejemplos para dar también, o que damos en el campo, que tienen hospitales que no están dispuestos para ayudar con pesticidas. No todos los hospitales pueden ayudar. Estos son los únicos en Napa o en el condado de Napa que les puede ayudar contra pesticidas o una situación contra pesticidas. Y como dijo André, tiene que estar como un tablero. Los tableros que a veces tienen, ahí es un buen lugar, en los portabaños. Lo pueden poner en el archivado que tienen ahí a veces en el campo, pero afuera, como aquí enfrente o algo así. Ahí va el micrófono. A todos los tractoristas. Ajá. Es como una backpack donde tiene todas las cosas para descontaminar y está por fuera. Eso es visible. Sí, mientras que está por afuera como así, en los tambos, así o contenedor, así está bien. Y aquí están los ejemplos. Y ahí afuera de los portabaños, en la ventana de los tractores, el contenedor, y afuera de portafolios. La siguiente sería la descontaminación. Cada manipulador tiene que tener 3 galones de agua o agua corriente, donde están mezclando. Tienen que tener jabón, toallas de papel y un par de overoles limpios. Suministro debe estar en un sitio donde está la mezcla y la carga. Debe mantenerlo organizado y juntos en un contenedor, y tenemos un ejemplo de... Mira, quantos galones temos que ter para um aplicador? Quantos galones para um trabalhador de campo?
Y aquí tenemos un ejemplo que vamos a pasar, así ustedes pueden verlo, y es lo que es requerido cuando hay en un carga de mezcla. Esto está con 1 galón, mas que recuerden, si es para un aplicador será un 3, en algo extra que no es requerido, mas que nosotros, nuestros funcionarios, siempre tienen un guante extra. Porque a veces lo químico está allá y tienen que manejar un químico que está ahí sujo con los químicos, también es bueno que no es requerido. Entonces está aquí, voy a pasar. Y hay una pregunta aquí, ¿qué pasa con los guantes químicos después que termina una aplicación? ¿Tú puede ser basura? Muy costoso. Puede lavar los guantes químicos con agua y jabón. Estos verdes puede lavar bien, eles secan, y pueden utilizar cuantas veces necesario hasta que no está con un buraco o algo así que no funciona más. Entonces puede lavar y utilizar, no hay problema. Não há problema, porque não absorve o químico. ¿Sí? Los filtros nunca, los filtros respiradores. Me pergunto qué pasa con los filtros respiradores. Esos son basura. Esos no pueden ser cambiados, utilizados. Y lo vuelves a poner para atrás donde traes lo demás. Eso es una multa, ¿no? Sí, los respiradores. Hay un tipo de respirador que ya vi al campo, que le mostra que hay un contador que mostra cuántas horas de exposición. Y hay un límite, 12, 20, 40 horas. Los otros que conozco, todos los otros no indican, no hay indicativo. Entonces, usó una vez, es basura. No puede usar más de una vez. Tanto ese desechable, cuanto los otros así. Tú puedes lavar la cara toda, el respirador, mas el filtro no se puede tocar, es basura, es un filtro nuevo. La siguiente sería pesticidas sin supervisión en un lugar inseguro. Pesticidas tienen que estar bajo supervisión en un lugar seguro, como decir, si hay en un parque donde hay niños o gente caminando sus perros o un lugar junto de la carretera. Si están poniendo pesticidas, como si tienen un lugar de carga ahí, junto de ahí, es mejor tenerlo en un lugar como que tiene un candado para que nadie de esas personas lo puedan agarrar. Las pesticidas sí están caras, pero lo que queremos más es la salud de la gente, que un niño no agarre la pesticida, porque eso ya es, para un niño es bien peligroso pesticida, hasta los puede matar. Entonces es mejor, si estás en un lugar que estás pegado a un lugar así, mejor tenerlos cerrados, o si estás en un campo y es en medio ¿cuál es? Big Ranch Road, donde hay gente que está corriendo sobre las vineras, no son dueños de ahí, nomás son gente que quieren ir a correr, para hacer ejercicio, y a veces van por las vinas porque se les hace estético correr por allí, y ustedes están haciendo una aplicación y pues ellos pues están dispuestos, más que están haciendo la aplicación y más que hay químicos de ahí que ellos pueden agarrar. Entonces siempre asegurar que ustedes saben dónde están los químicos y que están como ahí sabiendo que si alguien ya llegó o no, porque hemos llegado a inspecciones que estamos ahí en el lugar de carga esperándolos que regresen y ya es como media hora, 1 hora y todavía no regresan y ustedes no han notado que estamos ahí. Entonces eso es un peligro porque alguien más lo puede hacer lo mismo. Entonces siempre está seguro que nadie va a estar ahí ganando sus pesticidas o moviéndolos o lo que sea. Entonces siempre está seguro y supervisando todo eso. ¿Tú piensas que podemos mantener un químico así como este? ¿Está mal o está bueno? ¿Dónde vai lhe dizer onde pode manter o químico? ¿Dónde deve almacená-lo? La etiqueta. Às vezes está bien, não sei qual é o químico. Talvez está bien, talvez não está.
Então, é importante que busque a informação em la etiqueta. Coisas que a Elizabeth está dizendo é muito importante. Quando estão os seres esperando, especialmente quando estão no trator, pá, barulho aí, que tem uma atenção com o químico concentrado, que sai na área de mescla. Não esqueçam, não é toca a vida 3, 4 horas depois que venham chequear. Porque é muito caro. E 2, porque há risco, principalmente nos sítios aí como Big Ranch Road, ou aí a cerqueta de Yountville, que são abertos, que qualquer pode entrar e encontrar. Às vezes estão mesclando a cerca de La Caia. Se há acesso público, sabe, que tem uma atenção maior com os químicos, principalmente se o químico é químico de uso restrito, que é federalmente químico de perigo. Mira, vai allá, a cerquita da escola. Então, essa é a responsabilidade que temos que ter. É claro que tem que deixar para aplicar, mas que tenha uma atenção toda vez que ele torna aí a cerca do surco, da linha, que mira, os químicos estão aí, não há ninguém. Que tenha uma responsabilidade de garantir que os químicos estão seguros. Garanto que todos os químicos têm algo que diz mantiene fora do alcance dos niños. Se não está aí garantido, se não está guardando o químico, como que garante que não há, está fora do alcance dos niños? Muito importante que tenha uma atenção. É impossível que seja ela todo o tempo, mas que tenha uma atenção constante para os químicos. Micrófono. Diga ya. ¿En dónde deben guardar el SDSH? Perdón. Bueno, habla de tener la etiqueta, pero la función del SDS también lo exigen. ¿Dónde debe estar el SDS comparado con la etiqueta? SDS, para quem não entende, etiqueta é as indicações e recomendações do uso do pesticida. SDS é, algo malo lhe passou. E o SDS ele dá o que fazer se a deriva, se a contaminação é mais como controlar ou lidar com o químico fora do controle. O SDS é requerido que o empregador mantenha cópias de todos os SDS disponíveis para todos os empregados que trabalham com químicos ou que trabalham acerca de químicos. A pergunta, onde deve manter? Deve estar mantida em uma ubicação central que estará indicada na tua hoja a 8 a 9. O empleador há de fazer, há de indicar neste papel onde as hojas SDS estão mantenidas. Isso que vai para mim como inspetor, ou que tem em todos os campos, não me importa, me diz que está na oficina, eu quero mirar lá a oficina. Onde diz que deve estar, deve manter. E quando chegamos na hoja 9, a Elizabeth vai falar pouco sobre onde deve manter, depende da quantidade de empregados que estão trabalhando no campo, onde eles encontram, se ele encontra o campo, se ele encontra na estação central. Mas a resposta mais fácil para a tua pergunta, deve manter onde tu indica. Se indica que está aqui, ou aqui, deve estar onde indica legalmente. Essa é a indicação legal. Deve estar onde indica aqui no documento. Como? Podemos falar sobre acesso. Essa é a pergunta, mas se faz o acesso digital, todos têm acesso ao digital. A palavra acesso é também definida legalmente no Código de Lei. Então, acesso é um acesso a todos os empregados, acesso direto, sem que tenha que pedir permissão para chequear os documentos. Às vezes, o patrão está na minha oficina. Que empregado que vai, patrão, onde estão os químicos que espreou? E tem que ter acesso sem que sinta o medo, o constrangimento de ter acesso, deve estar livremente acesso. Muitas vezes, digital pode ser, eu vou ser sincero, é muito bueno, até o dia que não funciona.
É uma empresa grande, empresa estrutural, que espreia acerca de casas. Uma empresa muito grande, vou dar um exemplo, que trabalha com todas as etiquetas estão digital. Eu tinha uma inspeção com eles em Pope Valley. Não há estação de rádio em Pope Valley, não há internet em algo algum. Ele não conseguiu abrir a etiqueta do banco de dados, que tinha todos os acessos, tomou-lhe uma multa. No outro ano, a mesma empresa, que fizeram? Downloaded. Todas para o iPad, porque aí não importa onde está, mira, ele acabou a bateria do iPad. Ele esqueceu o carregador a casa. Outra multa. Então, é bueno até que não funcione. Então, sim, tome o risco, raça digital, que é bueno, mas que tenha as precauções e medidas por trás, que se não funciona, algo a mais. Eu tenho energia solar a casa, mas eu tenho um gerador para plugar se ele pega, porque se um não funciona, ela tem outro. Então, que tenha um backup, um sistema de backup por trás das coisas de segurança. Otro sería mezclando junto de un pozo. Junto de un pozo de agua tiene que ser 100 pies del pozo. Esto incluye limpiando el equipo, como los tractores. Entonces, si notas la foto de la izquierda, si estás arriba de un cero, el pozo de agua está abajo y está pasado 100 pies, pero el agua todavía le llega al pozo, es una violación. Porque de todos modos, lo que queremos es evitar el agua que llegue al pozo. Entonces, cuando estás arriba de un cero, asegúrense que no hay un pozo allá abajo, y cuando están en un lugar plano, mientras que están 100 pies del pozo, están bien, incluyendo lavando el equipo. Y la foto de la derecha, no sé si notan, sí lo está deteniendo, pero ¿cuánto? A veces duran, esa está más chiquita, pero la grandota de atrás, si él lo está deteniendo todo el tiempo, ¿cuántas horas va a estar ahí? Le va a ser más fácil para meter ahí la manguera y dejarlo y esperar. Y eso ya es otra violación, porque eso es del air gap. Entonces, asegúrense también de eso, que tengan, a veces tienen de PVC, que son así, los abren, los dejan y todavía tienen el gap. ¿Me entiende la diferencia entre las dos fotos? La primera está hablando la proximidad con el pozo de agua. Se está muy cerca ou se está mezclando arriba, sem o risco da água que ele drena acerca do poço, há um risco de contaminação de água subterrânea. Quando o químico le toca o solo e a chuva vem, há um processo de percolação. Se recordam, aí em Brasil todavia temos filtros de barro a casa, que ele filtra por percolação, a água ele passa por aí, clay, ele filtra lá mesmo que o solo. Mas quando ele mescla o spray acerca do poço, a água que llena, que chuva pode carregar químicos, que entra em contato com o concreto. Esse contato aí pode escorregar entre o concreto e o suelo, sem que percole pelo suelo, que não limpe. Então aí pode contaminar por estar muito cerquita. Água superficial com químicos tocando o poço é muito malo, porque vai contaminar a água subterrânea. A outra coisa que lhe mostramos, aí outra maneira de proteger o poço ou a água limpa de onde venha, é que há um requerimento de espaço de aire. A mangueira nunca deve tocar o químico, porque se ele cambia a pressão, como se saca a gasolina do carro, a mesma coisa, ele puxa a água, e aí ele vai uma água do tanque contaminado dentro do poço. O que estava dizendo Elizabeth, que bueno, mira, o aplicador chegou e está um espaço de aire. Isso é uma violação. Tu sabe por quê? Porque a regra pede que todo equipamento tem que ter instalado um equipo de espaço de aire, não uma mão, há de ter algo que garante, que clique, e tu pode fazer isso, que garante o espaço de água. Há uma exceção que nós temos, estão fazendo backpack. Se 5 galões ou menos, pode-se manter um espaço de área com a mão. Um ATV, Nifty 50,
trator, são mais de 5 galões, tem que ter equipo de air gap que será instalado. Com mano, que bueno, muito bem, protegeu, mas saiu na violação. La siguiente sería una etiqueta de envase de servicio. Envase de servicio distinta a lo utilizada por persona dedicada al negocio agrícola cuando los envases son usados en propiedades en que la persona está cultivando. Tiene que tener el nombre, dirección o el negocio responsable del envase, la identidad del envase, de la pesticida adentro del envase, y la palabra peligro, advertencia o precaución, de acuerdo con la etiqueta en el envase original. Estos son para las personas que están en el tractor y y tienen el tanque ya lleno con pesticidas y van en una carretera pública. Ya tienen que tener esto porque en caso de un accidente, o esto vi como hace como 3 meses que pasó en Fresno, un tractor, ¿saben cómo manejan despacio? Un carro estaba manejando muy rápido, pegó el tanque de la pesticida y toda la pesticida se fue en la carretera. Entonces así que requerimos esta información porque así como los bomberos, los policías, la gente de emergencia, ellos sepan que está en ese tanque y qué sería el proceso siguiente a hacer para limpiar eso. O los daños que va a hacer porque ya está sobre toda la carretera. Entonces, Andre pasó un ejemplo de una etiqueta, pero tengo una foto también. De la izquierda, ellos decidieron poner toda la etiqueta del envase ahí en el contenedor, y pues lo único que falta en ese sería el negocio, el nombre responsable de la persona responsable. Pero ahí lo que requerimos, si ves a la derecha, pues ahí puse pues nuestra información. Nosotros seríamos los dueños, Agriculture Commissioner's Office, nuestra dirección y lo que está adentro, que sería Sulfur DF, y el número de EPA, y ahí dice caution, precaución. Entonces ya con esas cosas, mientras que están, pues así de chiquito, grandote, mientras que están ahí en el tanque, ya sabemos nosotros que está adentro, y por esa razón que si algo pasa o lo dejan ahí nomás, la gente va a saber que está ahí adentro. Quando devo colocar uma etiqueta nos meus químicos, assim como este? Se estou sprayando dentro de minha própria propriedade, eu tenho que colocar, sim ou não? Se sou uma empresa de controle de plaga, eu tenho o trator aí no truca, está vazio, não há nada, eu tenho os químicos na botella, eu manejo a tua propriedade, eu paro, eu mesclo, eu sprayo, eu tenho que ter uma etiqueta, porque estou na propriedade de outros, como na empresa de plaga. Porque quando está, não, porque vou explicar, porque quando está usando o químico, não é requerido que há etiquetas. Quando não está usando um químico e não está mantenido no contenedor original, que vem com a etiqueta de fábrica, aí que deve ter uma etiqueta. E se está mantendo um químico, não está no contenedor original e não está em tua propriedade. Então, vamos dar o mesmo exemplo da empresa de controle de praga. Estava esperando como ia chover, e me lembrei da classe da etiqueta de André, ele diz que esse químico é tóxico para a vida aquática, eu não vou sprayar mais, mas tenho metade do tanque lleno. Aí coloco o trator na truca, agora este tanque com químicos não é o tanque original que ele veio o químico, não há identificação, não sabemos o que está dentro do tanque. Aí temos que ter uma etiqueta. Desde que tenha no nome da empresa, o nome do químico, a palavra de precaução, a identidade e a responsabilidade deve estar indicada no químico. Y también hemos tenido un ejemplo de, pues ahí
hay 3 productos, pero hemos tenido que han puesto así todos los productos que usan, pero la que estaba en el tanque no era ninguna de esas etiquetas. Entonces, asegúrense también que están fijándose cuáles etiquetas sí tienen y si están agregando otro producto nuevo, asegúrense poner esa nueva etiqueta también, porque puedes tener los demás, pero si no tienen la que está dentro del contenedor, pues es una violación. Siguiente sería inspecciones de trabajadores de campo. La 9 es, pues ya ese es el paquete para los trabajadores. La hoja informativa A9 debe estar disponible en un lugar de trabajo y una instalación de descontaminación si le da servicio a 11 o más trabajadores, pero es mejor siempre tener uno porque nunca sabes, agregan a alguien más, son 10, pero agregan a alguien más y se olvidan tener esta forma, pues ya es una violación. Entonces es mejor porque nunca sabes cuándo van a agregar más gente o lo que sea, siempre es más seguro ya tener uno en cualquier campo que están trabajando los trabajadores de campo. La 9 debe dirigir a los trabajadores a la ubicación de la publicación de información específica de la aplicación, que es la ASI que decimos. Ahí sería en la segunda página. Hemos tenido ejemplos que ponen una dirección, pero es como la casa de alguien, como el dueño de su casa. Y nosotros, después de una inspección de los trabajadores, nosotros vamos a esa dirección. Entonces, hemos llegado a las casas de las personas y nadie está, tocamos o no hay acceso. Esas formas tienen que estar acceso para todos los trabajadores durante las horas que están trabajando. Entonces, a veces, como dijo Andre, hay un lugar central que tienen todo eso. Si ustedes también llegan en la mañana a ese lugar central, es válido. Pero a veces te mandan un campo y allí no está la 9. Pero si llegas a ese lugar central primero y pues ya vas al campo, eso ya califica que sí vieron la 9 y ya saben dónde está por en caso de una emergencia. Y también esto sería lo mismo, la información de emergencia médica debe de aparecer en la hoja, incluyendo la dirección y el número de teléfono del hospital, no solo 911. Esta es la forma de información específica de la aplicación. La ASI debe mostrar dentro de 24 horas posteriores del final de una aplicación de pesticidas o cuando se recibe un aviso de finalización antes de cualquier trabajador de campo ingrese al campo tratado. Debe estar activo durante 30 días y mantenerse en el archivo durante 2 años. Y esta es la forma que nuestra oficina hicimos, está en inglés y en español. Entonces, le pueden tomar foto a eso porque si tienen toda esta información que requiere esa forma, ustedes van a estar abajo de las reglas y no van a agarrar violaciones. Pero si les falta cualquiera de esas cosas, pueden hacer el work order, como dijo. Eso pues tiene toda esa información, menos de la hora que empezaron y terminaron, y la fecha. Entonces, eso es lo que van a tener que agregar a esos work orders. Sí los aceptamos, pero tienen que asegurarse que ponen la hora y la fecha en esas formas. O si quieren, nosotros tenemos ejemplos de estos en nuestra oficina. Si un día quieren pasar y agarrar una, ahí siempre tenemos y ustedes lo pueden escanear y hacer copias si gustan. Y aquí en ejemplos de dónde poner todas esas formas, hemos visto muchos de estos nuevos, los buzones, o ese también, pero lo único malo de esto y los tablones que no están tapados por el sol, hemos llegado a inspecciones que dicen que está lleno la forma, pero el sol comió toda la tinta y apenas se lee la forma. Entonces, como en situaciones como de esta, cada 6 meses vayan, asegúrense que todo está visible y que se pueda leer, porque hemos llegado a que dicen, oh, sí está lleno todo. Vamos y vemos y no se puede leer bien o no está lleno. Entonces, estos son los 3 que hemos visto. Hay más cosas que puede ser,
pero como los pipas de PVC, hemos notado que agua se mete. Y cuando el agua se mete, también la tinta se empieza como ser borroso y ya no se nota qué dicen los papeles. Entonces, mucha gente ya está usando como estos ejemplos para que metan esos papeles que deben de tener en los campos. Arreglos médicos de emergencia. Si usted sospecha que los pesticidas hicieron que se enfermaran en el trabajo, avise a su empleador de inmediato. Su empleador debe asegurar de que lleven al doctor inmediatamente. Porque ellos, los supervisores, deben de saber dónde llevarlos. Hemos llegado a los campos que dicen, llama 911, y los trabajadores no saben que los supervisores o los mayordomos, ellos son responsables de llevarlos al hospital. Entonces, eso tiene que ser parte de su entrenamiento también, que ellos deben saber que los supervisores y los mayordomos deben de tener un plan en qué hacer si hay una emergencia. Y es la misma con la 8, con la 9. Tener un ejemplo, los empleados supervisores en el campo deben de ser informados sobre qué hacer, dónde ir en caso de haya una emergencia. También deben ser informados del nombre o la ubicación de dónde poder ir, recibir atención médica de emergencia. Si no hay nadie en el sitio que sepa dónde ir para obtener atención médica, el empleado está violando esta regulación. Entonces, por decir, si no está el supervisor, el mayordomo, a lo menos los trabajadores deben de saber dónde está ese papel o el papel que ustedes digan cuál es el hospital más cercano. Porque he llegado donde no hay mayordomo, no hay supervisor, ni los trabajadores saben qué hacer en una emergencia, nomás dicen 911. Entonces, si tienen esto publicado, como dijimos antes, a lo menos ellos saben cómo llegar aquí y dónde ir. Oh, sí. I gotta change that one. Ajá, y también la de Santa Elena, muchos ponen, what do they put? Work? Job. Ponen job care y eso no es válido. Debe de ser Adventist Health State, Santa Elena. Entonces, job care también no califica como ser el nombre del hospital. Es la misma dirección y todo, pero el nombre es diferente. Porque cuando llegas ahí, te van a mandar a la otra parte donde está el hospital. Y pues también los trabajadores de campo deben tener jabón, agua y toallas de papel, no gel antibacterial. Hemos notado después del COVID que muchos del portabaños están poniendo el gel antibacterial en vez de jabón. Entonces, eso no es, pues a veces ellos son los que los rellenan y todo eso. Nomás asegúrense en fijarse que sí es jabón. Y si no es jabón, diles a ellos, los que si ganan otra compañía para los portabaños, asegúrense que ellos te den jabón. Porque te pueden decir que te están dando jabón, pero realmente muchas veces hemos notado que están ahorita poniendo gel antibacterial y el gel no quita las pesticidas. El jabón es el que lo quebra y con el agua y todo, sí lo limpia. Entonces, nomás asegurarse que sí es jabón. Y si algunos de ustedes tienen preguntas de estos, no sé cuántos minutos quedan, pero pues vamos ya a llegamos dejar. al límite, pero si ¿sí? tienen preguntas, levante la mano y ahorita les llevo el micrófono. Mira, en cuanto estoy pensando en preguntas muy difíciles para Elizabeth, para recordar a todos que nuestra oficina también ofrece clases de educación continua.
Nosotros tenemos una clase día 18 de noviembre, la próxima semana en español. Tenemos una clase en inglés de 3 de diciembre, clase en español día 21 de enero y clase en inglés también 21 de enero. En nuestra oficina no hay costo alguno y son media 2 horas de leyes en regulación que son hechas en esas clases. Entonces necesita, hay un espacio limitado, al máximo creo que 85 personas. Recomiendo, si quiere aprender más y quiere ganar más horas, que llame a la oficina ahorita y coloque tu nombre en la lista para que tome las clases con nosotros. Bueno, pues vamos a dar un fuerte aplauso. Está bien, y por favor de llenar la encuesta que tienen ahí, es otra diferente a la de la mañana, para que si la llenan por favor y entregarla allá al Julio que está en la entrada. Ya. Y mañana aquí los esperamos de nuevo. Los especialistas en el viñedo se reunirán todos el día aquí y los supervisores en el salón de generaciones.